A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Êxodo capítulo 2. A gente vai abordar do versículo 29 até o versículo 51. Antes, porém, eu quero informar para os irmãos que nos próximos estudos, a minha pretensão, segundo o nosso propósito, é que alguns missionários daqueles que se apresentaram no domingo passado, eles façam uma palestra para nós, um estudo, nas próximas semanas, quintas-feiras, até o final do mês, para comemorarmos ainda o mês das missões. E mas a gente não sabe se eles vão poder mandar, porque o vídeo é pesado e tem dificuldade de mandar pela internet. Se não mandar, a gente continua o estudo de Êxodo. Se não mandar, se mandarem, e graças a Deus, porque a gente vai poder ouvir um pouco mais desses missionários. Como esse estudo que nós estamos fazendo, ele trata da continuidade do assunto dos versículos anteriores, a respeito da Páscoa, da instituição da Páscoa, quando o Senhor manda os seus filhos, os hebreus, fazerem todo aquele mandado dele de colocar o sangue na porta, na verga, nos umbrais das portas deles, para que na hora do julgamento do Egito, da morte dos primogênitos, eles passarem ilesos na presença de Deus, protegidos por Deus, pelo sangue que representava o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E nós tivemos um estudo anterior sobre isso, falamos a respeito dessa instituição e da Páscoa que eles deveriam comemorar subsequentemente. Logo depois da abordagem aqui, que vai ser muito rápida, sobre o assunto, nós vamos dar continuidade no assunto Páscoa, a respeito do que o povo de Israel deveria tratar logo depois da saída deles, a respeito disso constantemente, da celebração da Páscoa, constantemente dali para frente, sempre em memória do que aconteceu. Então, mas antes, porém, de nós entrarmos nesse tema, falando a respeito da morte dos primogênitos, que vai ser muito rápido, tendo em vista que o assunto vai ser abordado no vídeo a seguir. Eu peço licença aos irmãos para passar um pedacinho do vídeo do reverendo Ageu Magalhães, da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, São Paulo. Reverendo Ageu é um pastor reformado, conservador, do jeito que nós amamos, do jeito que nós defendemos, e ele tem uma palavra muito boa, e eu resolvi reservar um pedacinho do vídeo, do estudo de hoje, para o vídeo dele, e nós recomendamos que os irmãos entrem depois, em outra oportunidade, no YouTube, e escreva sobre as 10 pragas do Egito. Vai aparecer o reverendo Ageu Magalhães, e assistam, participem, vai ser importante. Então, a partir de agora, a gente vai passar o vídeo do reverendo Ageu, e você um pedacinho só sobre a morte, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e em seguida a gente continua com o nosso estudo. Povo. E por fim, capítulo 11, verso 7, a 10ª praga. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A promessa da última praga é que todo primogênito morreria. Todo primogênito, até o primogênito dos animais. Os primeiros cavalos, os primeiros cachorros, os primeiros gatos, até os primogênitos entre os animais morreriam. Mas do povo de Deus não morreria nem animal e nem as pessoas. As instruções foram dadas: o sangue no batente das portas, o anjo do Senhor passou por cima, e nas moradas onde havia sangue ele não desceu. Aliás, o passar por cima é o significado da palavra Páscoa. Páscoa no hebraico significa passar por cima, uma menção ao anjo do Senhor que passou por cima e desceu ali para vingar, para levar os primogênitos.
O sinal então aqui é claro, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ele exercitou juízo sobre os egípcios, misericórdia para com o povo de Deus que vinha sofrendo durante 80 anos. Meus irmãos, muitas vezes Deus manifestou o seu poder com milagres na história do povo de Deus. Uma arca que aguenta um dilúvio universal, um cordeiro para substituir Isaque, o livramento na história de Esther, vários sinais Deus foi efetuando, daqui a pouco um mar vermelho se abrindo e o povo passando a pés enxutos. Foram muitos milagres que o nosso Senhor usou na história do povo de Deus. E uma virgem dando à luz a um filho, gerado pelo Espírito Santo, incontaminado pelo pecado, para a nossa salvação. Morre, ressuscita ao terceiro dia e está vivo até hoje, o nosso Redentor. A segunda prova da soberania de Deus está na operação dos milagres. E por fim, a terceira prova da soberania de Deus no endurecimento do coração de Faraó. Mesmo com tantos milagres, Faraó continuou negando a saída do povo. Por quê? Porque o seu coração estava endurecido. E por que o seu coração estava endurecido? Porque Deus o endureceu. Esse foi o ponto. Note, meus irmãos, Faraó não era santo. Faraó era pecador, era mau, era maligno. Quando você lê a história toda, você percebe como ele castigou o povo de Deus. E Deus endureceu o coração de Faraó. Mas como é que Deus endurece o coração das pessoas? Ele não vai lá e coloca mais maldade no coração. Para que Deus endureça o coração de uma pessoa, basta ele se afastar um pouquinho. E o afastamento da graça de Deus, dos exercícios abrandadores de Deus, faz com que o coração da pessoa endureça. Foi o que aconteceu com Faraó. Deus não precisou, repito, se Faraó não era um santo, que Deus foi lá e colocou maldade no coração. O nosso Deus é luz, não há nele treva alguma. Todos os seus caminhos são justos e retos, é um Deus santo. O coração foi endurecido na medida em que Deus tirou a sua mão refreadora e a soberba de Faraó se inflamou, e assim o seu coração foi endurecido. Nós vemos, meus irmãos, que alguns milagres aconteceram e Deus fez questão de endurecer o coração para que o povo fosse julgado, para que Deus manifestasse o seu poder sobre aquela nação que era tão maligna. E o objetivo então foi esse, de julgar aquela nação. Ora, meus irmãos, Deus é soberano sobre a sua criação, como nós já vimos, sobre o seu povo, sobre homens e mulheres que são seus e também sobre ímpios. É Deus quem levanta as pessoas neste mundo e quem as abate. Foi Deus quem usou um não crente chamado Ciro para libertar o seu povo. Ele diz lá em Isaías 44, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. É Deus quem faz com que Ciro, não sendo crente, faça exatamente o que Deus quer. Deus tem controle absoluto sobre tudo e sobre todos. É Deus quem inclina o coração dos reis para que tomem essa decisão ou aquela decisão. Lembra-se da pergunta do início? Quem é que comanda o mundo? É Deus, meus irmãos. Quando caem torres gêmeas, há muito tempo atrás, você não precisa se desesperar, Deus está no controle. Se o ISIS ou qualquer facção terrorista islâmica ameaçar o Ocidente com bombas nucleares, não derrame uma gota de suor de preocupação. Deus está no controle. É Deus quem escreve as linhas deste mundo. Nós não precisamos temer, porque tudo o que Deus escreveu se cumprirá. Ele é o Senhor da história. A Bíblia é um relato evidente de que Deus é quem comanda as nações. É Deus quem abate os vulgos poderosos como este Faraó. Então, uma prova da soberania de Deus está no endurecimento do coração de Faraó. Endureceu o coração da maior autoridade humana daquela época, se julgava um semideus. Lembremos-nos do que Deus fez com
Nabucodonosor, que se exaltou, que olhou o seu império e achou grande coisa, e Deus o fez comer a erva do campo. Ele viveu possivelmente alguns meses, a Bíblia não relata o tempo, mas ele agiu como um animal. É Deus quem abate os soberbos, é Deus quem de fato destrona aqueles que se acham poderosos. E aqui com Faraó, bastou ele afastar a sua mão para que o coração de Faraó se tornasse pedra. Nós temos paralelos disso, desse ensino nas Escrituras. Romanos capítulo 1, por exemplo, quando é dito ali que por conta dos pecados Deus os entregou às paixões, ali o verbo é exatamente esse, é um verbo de entrega. Aliás, é um verbo judicial, é uma palavra técnica do direito, é o paradidome. Deus os entregou. No capítulo 1 de Romanos, 3 vezes você encontra essa expressão: Deus os entregou, os entregou, os entregou. É quando uma civilização, uma sociedade está tão pecaminosa, tão blasfema, tão longe dos caminhos de Deus, que a pior coisa que Deus pode fazer é essa: entregar. Por causa disso, Deus os entregou às paixões mundanas, homem com homem, mulher com mulher. Esse aumento, meus irmãos, do homossexualismo no planeta, não sei se você reparou, é julgamento de Deus. Não é descontrole de Deus, é julgamento. Romanos 1 explica o aumento do homossexualismo no planeta. Quando um povo para de buscar prazeres espirituais, quando um povo para de olhar para Deus, o que resta é a carnalidade e o julgamento do Senhor. Por causa disso, Deus os entregou. Alguém já disse que a pior coisa que Deus pode fazer com uma nação é dizer: faça-se a tua vontade, façam o que vocês querem. Quando Deus entrega, quando Deus abandona. E foi isso o que Deus fez com o Faraó. Ele se afastou, o coração de Faraó enrijeceu como pedra, e o seu potencial de pecado foi ao máximo, a sua soberba, a sua ira, a sua blasfêmia, e por isso ele reteve o povo. Mas um Deus soberano controlando aquele que se julgava o maior do universo. O texto que nós vamos abordar inicialmente fala assim, no versículo 29, sobre a 10ª praga e a morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se, porém, de noite ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas assadeiras atadas, as trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objeto de prata, objeto de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Despojaram os egípcios. Então, meus queridos irmãos, amados do Senhor, é muito importante a gente olhar para esse texto, mas não tem como não olhar com certa tristeza no coração de ver tanta morte. Mas devemos olhar também pelo lado positivo,
sabendo que quem estava atrás disso tudo era um julgamento do Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Ele que estava no julgamento, ele que estava no controle, sabia perfeitamente o que tinha que fazer. E era exatamente aquilo que deveria ser feito é que foi feito. Portanto, não tem que lamentar de dizer, porque morreram todos os primogênitos. Era assim que tinha que ser feito. Deus faz tudo perfeito e não temos que questionar nada. Deus mantém a sua palavra. Versículo 29 a 36 que nós lemos. Ele havia dito, no capítulo 11 fala sobre isso, ele disse a respeito do preparo para Israel sair do Egito, e disse que ia acontecer a 10ª praga, que deveriam se preparar para isso. Então, do jeito que ele falou, no capítulo 11, nós encontramos agora acontecendo no capítulo 12, né? Ele apenas prometeu e anunciou como deveria ser a 10ª praga. Aí nós entramos no período de Páscoa, foi um período longo de estudo aqui, e agora nós estamos falando a respeito disso. Como nós já vimos na manifestação do vídeo do reverendo Ageu, vamos dar continuidade no nosso estudo aqui para dar a nossa própria característica, certo, queridos irmãos? Então, na verdade, quando Deus cumpre a palavra dele, devemos afirmar o seguinte: uma dependência absoluta pode ser colocada na palavra de Deus. Tudo aconteceu como Deus havia prometido. O julgamento veio. Israel foi empurrado para fora do Egito, mas saiu com grande riqueza. Olha só isso aqui, eu já abordei em estudos anteriores. Mas em Gênesis capítulo 15, bem antes de Êxodo, né? Bem antes disso, Deus já havia falado para Abraão que o povo dele, esse povo que ele estava prometendo, que se levantaria através de Abraão, Deus também preparou o coração de Abraão para que esse povo dele preparou para esperar que esse povo seria cativo um dia. Mas que ao saírem do cativeiro, levariam grande coisa com ele, grande fortuna. Então, o que nós vemos aqui no Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, escutem bem o que Deus já havia dito para Abraão, muito antes do que estava acontecendo aqui. Versículo 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Viu só? Exatamente como Deus já havia prevenido Abraão o que aconteceria. Abraão não viu isso acontecer, mas Moisés viu acontecer. E o povo pôde perceber que a palavra de Deus não fica vazia e sempre cumpre o propósito dele. Observou que ele sairia com grande riqueza do Egito, e agora estão saindo com riqueza agora. Sofreram durante 400 anos e agora cumpre o propósito de voltar para a terra prometida, conforme Deus havia falado para Abraão, prometido para Abraão. Deixando o Egito. O texto que nós falamos aqui, nós abordamos esse grande sofrimento que na meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos, e nós vamos passar um videozinho para falar a respeito disso, para a gente passar para o próximo capítulo, na verdade, para o próximo texto, né? E nesse texto aqui, nós vamos encontrar, antes de passar para os próximos versículos aqui, que é o do 37 em diante, eu quero que você assista esse vídeo aqui. 10ª praga, a morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias egípcias e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os hebreus, que tinham colocado o sangue dos cordeiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas, não sofreram perda. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade daquele país. Por isso, depois que Faraó perdeu seu filho, ele finalmente teve que libertar os hebreus, que deixaram o Egito rumo à terra prometida. Deus mais uma vez nos mostra que Ele é o único que tem poder sobre tudo e sobre todos.
O sangue do cordeiro na porta era o sinal para que a morte não entrasse. Da mesma forma, somos libertos da morte e da condenação eterna através do sangue de Jesus, quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos no seu sacrifício por nós. Como você viu nesse vídeo, as pragas que Deus enviou acabaram com tudo que era precioso e sagrado para os egípcios. Tudo porque não quiseram se arrepender e obedecer ao Senhor. Deixando o Egito, a saída dos israelitas do Egito. O versículo 37 em diante. Assim pediram ou partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos, asmos de massa que levavam do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. E o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. Então, meus irmãos, deixando o Egito, versículos 37 e 39, que nós acabamos de ler. Cerca de 2 milhões de pessoas marcharam para fora do Egito, sendo apressados pelos egípcios que temiam para Israel ficar por mais algum tempo. No versículo 33 vai dizer isso. É difícil para nós imaginarmos como foi tal situação. Somente a intervenção de Deus através das pragas é que poderia preparar os novos ou os nervos de Israel para este momento, e somente a fé poderia sustentá-los. Então, meus irmãos queridos, esse texto é extremamente maravilhoso, sabe? Não abordamos o tema anterior, porque foi muito bem falado a respeito disso pelo vídeo que nós passamos, então dispensa comentário. Só aquilo que aconteceu mesmo, depois de anunciado no capítulo 11, no 12 é executado, e aí nós vimos o povo de Israel sendo jogado para fora do Egito por conta do pavor que encheu o coração dos egípcios. Não é difícil imaginar a murmuração que ocorreu após alguns dias, quando muitos começaram a imaginar se eles estavam ou não em uma viagem insana. Somente a fé é contente em seguir a Deus e confiar nele para suprir todas as necessidades. Acrescentando as dificuldades enfrentadas por Moisés, era a presença de uma multidão mista que acompanhou Israel na saída do Egito.
um misto de pessoas e um misto de animais. Este grupo possivelmente continha escravos e egípcios descontentes que estavam alegres por ter a chance de deixarem o Egito. Imagine, por exemplo, nos países socialistas, quando a ditadura não há liberdade de expressão, as pessoas são como escravas, muitas não podem nem sair do país, só há um partido, não tem liberdade de se expressar contra aqueles partidos, eles podem morrer, desaparecem do circuito. Imagina essas pessoas quando elas quase não sabem nada dos outros países, né, que são democráticos, que têm um governo que permite falar, que... Imagine, por exemplo, essas pessoas tendo a liberdade de escapar desse país deles. Por mais que amem o país, que amem as famílias que estão lá, havendo possibilidade, é uma chance enorme de sumir de lá. Eu penso que o Egito, eles estavam apavorados ali dentro do Egito e vendo de alguma forma a bênção acompanhando o povo de Deus em Gósen, observando todo esse testemunho que Deus dava para os seus filhos, seu povo, o desejo deles escaparem dali, desaparecerem dali do Egito para uma liberdade, né? Eu assisti um vídeo de uma cubana que conseguiu vir para o Brasil e ela ficou impressionada com a quantidade de comida nos mercados. Tem tudo isso aqui e a gente pode adquirir? Pode, se você tem dinheiro, você pode comprar isso aqui. Não tinha nada lá no país deles, não tem nada disso. Esses governos totalitários, eles fazem isso com o povo, né, tirando a liberdade deles, tirando a riqueza, a capacidade deles viverem, e tem aquelas migalhas que caem a cada dia na conta deles para eles comerem aquelas coisas básicas. Carne é um pedacinho, talvez uma vez por semana. Tem muita coisa triste. E quando eles escapam de lá, é tudo aquilo que eles querem, né? Quando não são mortos no meio do caminho, quando não são perseguidos, quando não são tirados, eles se sentem muito livres. Eu penso que Israel também, com esse povo misto que saiu do Egito, eles tiveram essa liberdade de sair, talvez para alguma coisa que vem na frente, né? E que seja espetacular, menos do que tem agora no Egito. E, na verdade, são os mesmos que vão reclamar na frente, que vão chiar contra Deus, porque eles achavam que era tudo muito fácil, né? Mas quando enfrentam um deserto árido, uma caminhada pesada para chegar, começa a reclamar, blasfemar contra Deus, blasfemar contra Moisés, esse povo misto que estava ali, né? Até mesmo o povo de Israel indo na pilha, né? Dos egípcios, desse grupo que saiu junto com eles. Este grupo possivelmente continha escravos e egípcios descontentes que estavam alegres por ter a chance de deixarem o Egito. Quando Satanás não consegue manter os remidos no Egito, ele envia uma multidão mista para Canaã. Vemos a Arca de Noé, por exemplo, olhando lá para trás, no capítulo 6 em diante, de Gênesis. A arca era o símbolo da aliança, chamado de proteção do Filho de Deus, mas não só os eleitos entram na arca, mas entra um povo misto. Ali estava Cã, com a sua família também, não é? Posteriormente. O Cã para poder desobedecer e fazer pecado. Então estava trazendo uma raiz de maldição ali dentro da Arca de Noé. Então, meus irmãos queridos, muito dos problemas e do mundanismo da igreja tem a sua origem nesse tipo de pessoas. Números capítulo 11, versículo 4, vamos ver. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Estavam reclamando já. Eles professam, na verdade, esses que estão na igreja, eles professam seguir a Cristo, mas têm saudades e desejos do mundo. Aquele que está em Cristo não pode olhar para trás, lembra? Ele não é digno de Cristo. Uma noite para ser recordada, versículo 40 e 42. Versículo 40, 42, a gente vai ler aqui na palavra de Deus, para relembrar, né? Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor,
que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. A Páscoa e o Êxodo permanecem como um testemunho do poder de Deus para libertar Israel e como uma figura da redenção em Cristo. A saída, saída daquele estado de pecado, de trevas, para a liberdade e para a luz. A restrição da festa, a festa da Páscoa, a celebração, tem uma restrição. Deus sempre tem sido muito cuidadoso naquelas coisas que apontam para Cristo. O amor ao Salvador deveria nos motivar a seguir o padrão divino nestes aspectos. Às vezes nós somos muito relapsos com relação a algumas coisas que Deus prescreve. E devemos ter devido cuidado nisso, O respeito com a casa de Deus, por exemplo, o respeito com as coisas de Deus, o respeito com os elementos da Santa Ceia, do batismo, o respeito com aqueles objetos que são usados para isso. Não é ritualismo, não. É respeito. Isso tudo faz uma criança, por exemplo, que segue os pais que frequenta a igreja, crescer em temor. Quando somos relaxados, vamos à igreja, embora não haja nenhuma regra de vestimenta, a igreja deve se cuidar para que não entremos no serviço de adoração com roupas que não são apropriadas, Tem roupa que não é apropriada para o momento litúrgico, para o momento solene. Tem roupa que é para sair, para você andar no campo, para você ir ao mercado, para fazer compra, sair com a família para a praia, mas para a igreja não. Então é triste ver, às vezes, que algumas pessoas quebram esses protocolos. Essas coisas não são boas para a fé. Há muitas pessoas, principalmente, que são limitadas com relação a isso, quando elas veem pessoas relaxadas, relapsas dentro do templo, quando elas vão para o culto ou para a escola dominical de qualquer maneira, com trajes que não são apropriados, mas apropriados para a parte de recreativa, para o passeio, não apropriado para o estudo da palavra de Deus em comunhão com os santos, cantando louvores a Deus no templo. Não é que eu seja quadrado, ou seja velho, ou ridículo, não. Nós temos que ter um mínimo de prudência e de cuidado, Aqui nesse texto fala sobre o cuidado que os israelitas deveriam ter com a celebração da Páscoa, que fala antes da 10ª praga e fala também depois da 10ª praga, porque o povo já estava caminhando e tinha que continuar nos propósitos de Deus com aquilo que eles viram acontecer lá no Egito. Deus sempre tem sido muito cuidadoso naquelas coisas que apontam para Cristo. O amor ao Salvador deveria nos motivar a seguir o padrão divino nesses aspectos. Versículos 43 a 50. As restrições de Deus contidas na Páscoa possam nos lembrar, tomara, que elas, da necessidade de cuidarmos da Santa Ceia do Senhor, conforme as Escrituras nos ensinam. Muito do que é feito em guardar a Páscoa corretamente tem sua aplicação na Ceia do Senhor. Muitíssimo cuidado com relação a isso, tá? Somente aqueles que eram circuncidados é que poderiam participar da Páscoa. A circuncisão era um símbolo do novo nascimento. Vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Então, esse batismo aponta para esse ritual, O batismo do Senhor, o batismo da igreja. E um selo da justiça obtida pela fé. Romanos capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Observe que a respeito de Abraão, o pai da fé, essas coisas que foram prescritas por Deus. É um símbolo majestoso, fabuloso, que o crente deve guardar com respeito e com dignidade. Da mesma forma, somente aqueles que são salvos é que podem participar da ceia do Senhor. Assim como somente os circuncidados podiam participar da Páscoa,
O estrangeiro não, se quisesse ficar junto com o povo de Deus, tinha que circuncidar. Se aceitasse a circuncisão, podiam participar da Páscoa. A pessoa que está na Santa Ceia não participam dela porque elas não são cristãs, tudo bem. Quer participar? Tem que ter o coração circuncidado. Precisa converter-se ao Senhor Jesus Cristo e elas serem batizadas, passarem pela circuncisão cristã. É assim que funciona. Da mesma forma, somente aqueles que são salvos é que podem participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Participar é confessar comunhão, participação com o corpo e o sangue de Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pois é, assim funciona também nessa comparação entre circuncisão e a ceia do Senhor. A nenhum estrangeiro ou viajante era permitido participar da Páscoa, nenhum deles. Eles tinham que ser previamente especificados como alguém que observaria a Páscoa naquela casa. Isso também é uma verdade na ceia do Senhor, ou na Santa Ceia. O povo de Deus deve tomar a Santa Ceia na igreja, que tem autoridade sobre ele e está sobre os seus cuidados. O tomar do único pão é professar ser membro da igreja que está observando esta ordenança e professar que ele é do Senhor, que pertence ao Senhor, que é um nascido de novo. 1 Coríntios capítulo 10, 16 e 17. Porventura o cálice da bênção, já lemos, que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Outra parte aqui, a Páscoa era para ser comida em uma casa e não deveria ser levada para fora. Aquele era o lugar onde Deus colocou o seu nome ou autoridade. Veja Deuteronômio capítulo 16, versículo 6. Senão, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito, da forma como ele estava ensinando. Não é conforme o homem quer. A adoração a Deus é assim também. A nossa confissão, a nossa Constituição, nos princípios de liturgia, ela afirma o seguinte, que o culto a Deus tem que ser totalmente limitado ao que a Bíblia ordena para culto. Não é de acordo com a imaginação do homem e nem conforme a astúcia de Satanás. É a nossa confissão de fé. A nossa Constituição, no princípio de liturgia, nos ensina essas coisas, que não é de acordo com a imaginação. Às vezes a gente quer fazer um culto que mais parecemos pagãos no culto do que cristãos. Nós temos a adoração em espírito e em verdade, extremamente limitada na palavra de Deus. Os pagãos não. Os pagãos, eles precisavam, diante dos ídolos, fazer movimento, suar a camisa, fazer muito gesto, muitas coisas, porque essas coisas estavam ligadas ao esforço dele de agradar o seu Deus. No cristianismo não tinha isso. Se você for numa sinagoga judaica que representa o Antigo Testamento, o máximo que você vai ver entre os judeus é um balançar assim, constantemente balançando assim, na hora da adoração. Constantemente. Eles fazem esse movimento aqui. Ou seja, não tem nenhuma parafernália de adoração com muito movimento, com gesto, não tem nada disso. No Novo Testamento, os cristãos começam a trabalhar com a liturgia de um modo assim muito simples. Eles falam, um tem salmo, outro tem hinos, e é assim, é tão simples o culto cristão. Não dá chance nenhuma para inventarmos algumas coisas. Tem muitas igrejas que parecem um verdadeiro carnaval. E ninguém pode julgar que eles não estão sendo sinceros. Mas a Bíblia diz que é da sinceridade que Deus se agrada. Mas também não adianta sinceridade, boas intenções, quando está praticando um culto errado. A pessoa tem que ser orientada, né? Como não há orientação litúrgica nem teológica em muitas igrejas,
eles fazem tudo, e fica aquele povo inocente, né? Fazendo aquelas coisas erradas. Nós sabemos disso, né? Quando você orienta bem a igreja liturgicamente, quando elas vão participar de um culto desse tipo assim, elas ficam um pouco assustadas. Ah, não, é o jeito dele, o jeito errado. Tá? Não é que nós dizemos que nós só estamos certos, não. Tem muita igreja presbiteriana que já descambou para o outro lado. Ela começa a imitar movimentos desse tipo, sabe? E muitos são doutrinados nesse tipo de movimento de estereótipos. E, na verdade, levam a igreja para o outro lado. A igreja tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E ela tem que ser conscientizada a oferecer um culto com sinceridade de coração. Também não adianta ficar paradinho no culto ou fazendo muito movimento sem ser sincero. Nenhuma coisa nem outra presta. Ninguém está defendendo um culto fechado, engessado. Tem muita gente que acusa os crentes tradicionais de culto engessado. Não sabe o que está falando. A liturgia é muito séria. E a nossa igreja tem muita variedade, muitos textos que são usados no culto, muitos hinos diferentes, muitos cânticos diferentes. Às vezes a gente não tem mais porque na vastidão de cânticos tem muita heresia misturada. Então, quando eles fazem o filtro para ser aplicado na liturgia, os cânticos espirituais que passam pelo crivo teológico, eles são aplicados. Outros não podem, né? Então, vamos aproveitar o momento do nosso estudo para entender que nós temos uma liturgia, nós temos um princípio de liturgia excelente, que não dá margem para fugir da Bíblia. Nosso é extremamente fechado com a Bíblia Sagrada e como Deus quer o culto, em espírito e verdade, de acordo com a palavra, não de acordo com, mais uma vez, com a imaginação do homem ou a astúcia de Satanás. Não é. Não é para o crente achar assim, foi maravilhoso o culto, eu suei a camisa. Pode suar, mas não é o correto. Pode fazer o que quiser, mas não está certo, né? E aí as pessoas às vezes falam assim, pastor, eu vou te questionar, porque que vale a intenção do coração do homem? Não. A intenção do coração de Caim também foi oferecer abóbora, ou as hortaliças dele lá. Não foi aceita. Aquelas pessoas que apareceram com fogo estranho também lá diante da arca foram consumidos. Lembram? Aqueles que resolveram dar um socorro na arca de Deus que estava caindo do carro de bois, foram fulminados também. Não basta a intenção do homem. Tem que ser de acordo com o que Deus requer. E Deus não requer essas coisas assim, essas coisadas todas que o pessoal faz, não. Às vezes a gente fica olhando, e a gente tem que viver em paz, mas é preciso orientar liturgicamente para que adoremos a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, principalmente aí, sinceridade, mas totalmente padronizado na palavra, sem mandamentos de igreja fulcrados no pensamento do homem, mas tem que ser fulcrado na palavra de Deus. E nós temos a Constituição nossa que aponta para a palavra e não para os desejos particulares. Pastor de Lécio gosta desse culto desse jeito. Nem pensar. Não sou eu que sou Deus. Deus que quer o culto dele. É de acordo com a palavra. E nós seguimos de acordo com o que nós aprendemos na palavra. Então, meus irmãos, nem mesmo um osso podia ser quebrado para que o cordeiro não fosse levado para fora da casa. Não há dúvidas de que esta ordem a respeito dos ossos tinha um significado profético. Se você tiver tempo, leia João capítulo 19, versículo 31 a 33. Leia com calma aí. Hoje a Santa Ceia do Senhor só pode ser biblicamente observada na casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós praticamos a Santa Ceia também domiciliar. Quando tem alguém que não pode mais ir à igreja, que está com dificuldade, está doente por muito tempo, o pastor leva a Santa Ceia que ele celebra na igreja para as pessoas que estão em casa. É o braço da igreja estendido. Pensamos até na possibilidade desse período de pandemia e levar a Santa Ceia nas casas. Mas aí foi muita reflexão a respeito disso, preferimos não fazer nada a respeito, né? Mas que é o braço da igreja. Graças a Deus a igreja está retornando e daí a pouquinho nós estaremos celebrando a Santa Ceia na presencial, né, com devidos cuidados,
mas também sem precipitação. O que nós temos que entender é que nós estamos vivendo num estado de exceção. Vai passar. É o tempo de Deus. Vai passar. Nós, como crentes, precisamos entender a vontade de Deus. Há o tempo de Deus. É o tempo de recuar, há tempo de avançar. Há tempo de praticar a Santa Ceia, há tempo de não praticar. Então, já que não pode praticar geral, então não pratique assim só um grupo lá. E aí nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, somente uma igreja deve praticar a Santa Ceia do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guardando esses princípios da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4, diz assim: Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós em meu espírito, como o poder de Jesus, nosso Senhor. E você pode ler com calma, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 20. Finalmente, meus irmãos, note que toda a congregação de Israel era para observar a Páscoa. Até o nosso Senhor deleitou-se em fazer isso, né? Ele pede em Lucas capítulo 22, versículo 15, diz assim: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu nascimento, antes do meu sofrimento. E aí nós vamos observar que a Santa Ceia foi preparada e naquele momento, ela foi mudada, a Páscoa, foi celebrada, o desejo de Jesus, e ali ele muda alguns elementos e ela vira a Santa Ceia do Senhor. Hoje, todo verdadeiro cristão necessita de ser batizado e ingressar em uma igreja, onde a Santa Ceia do Senhor é observada de modo bíblico. Não pode ser feito de qualquer maneira. Quando esta ordenança é observada, a igreja deve estar presente. Os crentes devem ter prazer em participar da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, todos juntos, né? Todos juntos na Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe os irmãos, e nós esperamos que nesse estudo conjugado, né, com alguns vídeos, né, que foram acoplados, dê assim mais movimento ao estudo, motive vocês mais, os nossos adolescentes possam ver alguma coisa também diferente e possam se motivar a estudar a palavra de Deus. Deus abençoe. A próxima semana talvez já tenhamos a palavra de um missionário. Se não tivermos, eu entro com o estudo bíblico continuando no capítulo 13. Deus abençoe, meus irmãos.